Hoje com o pastor Joseph Prince. No Novo Testamento, semear e colher quase sempre tem mais um contexto onde semear e colher também é usado, mas quase sempre no Novo Testamento é usado para dar financeiramente. Amém? Amém? Sempre está falando sobre dar financeiramente. Não fala de pecado. Amém? Não é sobre colher do pecado. Receber uma colheita como consequência do pecado. Aqui está sempre no contexto de dar. Amém? E aqui está muito claro, se você semeia pouco, você é muito avarento com as suas finanças. Amém? Você vai colher avareza. Sua colheita vai ser pequena. Amém? Agora, algumas pessoas da graça precisam entender isso. Aqui está em 2 Coríntios 9. Em 2 Coríntios 8, nos fala que somos ricos por Jesus Cristo. Isso está em 2 Coríntios 8. A cruz nos fez ricos. Dar não te faz rico. Certo? A cruz de Cristo nos faz ricos. Porque na cruz, Jesus se tornou pobre. Para que você seja, então, feito rico. Aleluia! Amém? Grite aleluia agora. Glória a Deus. Você é rico. Vire para alguém e diga: você é rico. Aleluia. Olha, está muito claro que nós não somos ricos baseado no que fazemos. Somos ricos pela cruz de Jesus Cristo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, o capítulo antes do capítulo 9. Mas no capítulo 9, o próximo capítulo nos fala: se semear com abundância, vai colher com abundância. Quão rico você quer se tornar? Agora que você é rico, amém, pode ficar mais rico. Amém. Glória a Deus, porque uma vez que a dívida foi paga, amém, o solo tem sido completamente preparado para a semeadura. Não há erva daninha. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve, glória a Deus, porque a dívida de pecado foi paga pelo sangue de Jesus. Amém. Ele pagou por tudo. De fato, ele deu de volta para Deus muito mais do que aquilo que ele perdeu com Adão. Amém. Podemos ficar diante de Deus. Deus é aquele que planejou tudo isso. Isso não é lindo? Amém. Então a dívida foi paga. Agora o solo está preparado. Cuidado com a semeadura. Amém? Porque você é rico. Amém? E o que você semear? Se semear muito, você vai colher muito. Amém? Então em 2 Coríntios nos fala que somos ricos por Jesus Cristo. 2 Coríntios 9 mostra quão rico você quer ser. Amém? Está claro? Voltando a Gálatas 6. Aqui está muito claro que ele fala sobre dar financeiramente, sustentando aquele que ensina, e diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso colherá. Agora o verso 8, aquele que semeia na carne, da carne vai colher a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha, eu vou terminar lendo e depois eu volto aqui, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não nos desfalecermos. Olha, o contexto é o mesmo. Ele não fala de pecar e depois colher uma colheita de coisas ruins acontecendo no futuro. Ele não está falando disso. Fala de dar aqui, porque o próximo verso diz claramente: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, os crentes. Vamos fazer o bem, vamos dar, abençoar. Por quê? Especialmente aos crentes, amém? Por quê? Porque o que você semear, você vai colher. Amém? É como um sanduíche. Este pedaço da escritura é como um sanduíche. Começa com o dar, compartilhar coisas boas com aquele que ensina e termina com façamos o bem. Não nos desfaleçamos se a colheita não chegou ainda. Verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem aqui é no contexto de dar. Porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Às vezes, uma colheita demora mais. Amém? E algumas colheitas vêm rapidamente. Deus determina o tempo disso. Mas Deus diz a nós: se a nossa colheita está demorando, não desfaleça. Amém? Não desfaleça. Você vai colher. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O contexto aqui está muito claro. Agora vamos voltar ao verso 8, porque é ele que faz com que as pessoas pensem que é pecado. O verso 8 diz: o que semeia na carne. Aqui está, pastor Prince. Está dizendo: se semearmos na carne. Amém. Fala da carne e pensam logo em sexo.
Porque carne dá essa ideia de pecados sexuais. Eu já ouvi alguns dizerem, sempre no contexto daquilo que é sexual, certo? Carne não é sexo. A carne é o princípio principal de uma pessoa. Quando você faz para si mesmo, o ego é motivado em vez de ser através de Cristo. Certo? Isso é a carne. A carne ama leis, regras, regulamentos. De fato, a carne não importa em ser moral, desde que ela esteja no controle. Mas Deus não quer que contemos com as nossas forças, mas com as forças de Cristo. E Cristo deve reinar no trono do nosso coração e não o ego. Não se esqueça, o ego é, na verdade, a carne. E aqui fala o que semeia na carne. O contexto nos mostra, se semeia na carne, o que quer dizer? Não é pecado sexual, mas sim avareza. Lembra que eu falei de 2 Coríntios 9? Se você semeia pouco, vai colher o quê? Vai colher um pouco. Vai ter uma colheita de corrupção. Se semear na carne, sabe? O ego quer ser sempre avarento. O ego quer o dinheiro para ele. O ego não quer ser uma bênção. O ego não quer se envolver no reino de Deus. O ego quer pegar tudo que pode, então guardar tudo que pode, guardar e guardar aquilo. Certo? É o egoísmo. Amém? Deus quer que você dê. Amém? Glória a Deus. Dar é um sinal de que você não está preocupado consigo mesmo. É doloroso ficar preocupado consigo mesmo. Não é? Fica pensando em si mesmo o tempo todo. Você vive uma vida cheia de medo, ansiedade. Até se você tem uma posição que é proeminente, você é um executivo na sua companhia, você está sempre olhando de lado para ver se alguém vai tomar o seu lugar, porque ficar pensando em si mesmo é doloroso. Faz você pensar em coisas e ficar preocupado com coisa que nem existe. Amém? Mas glória seja dada a Deus, porque não precisamos nos salvar. Aquele que perde a sua vida por Cristo vai encontrá-la. Amém? Aquele que perde a sua própria vida, a Bíblia diz, vai encontrar a vida. E este é o contexto, e está no original grego, nos fala assim, aquele que perde a sua pobre vida, a vida própria, vai encontrar a vida rica de Deus. Este verso diz que se é avarento, vai colher corrupção. Corrupção aqui é o quê? Uma semente corrompida, uma colheita corrupta. Porque a sua semente é avarenta, você vai colher uma colheita que também é avarenta. Isso é corrupção. Corrupção nem sempre fala de imoralidade. O contexto aqui fala, no grego aqui, claramente falando de uma semente que pode ser corrompida, uma colheita que pode ser corrompida. Mas aquele que semeia no Espírito é, portanto, aqueles que são generosos. Você segue o Espírito e ele sempre te leva à generosidade. O Espírito de Deus é como Deus. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Amém? Se você ama alguém, você dá. Cristo deu a si mesmo. A Bíblia diz, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a si mesmo. Quando você se dá por alguém, você encontra realização para si mesmo. Glória a Deus. E aqui está dizendo que, se você é generoso, você semeia no Espírito. Você segue o Espírito. E o que acontece? Você do Espírito vai colher a vida zoe. Isso é no original grego. Vai colher a vida zoe. E se falarmos de atos de pecado ou atos morais, então se torna, se você semear atos de pecado, você vai colher a colheita de pecado. Então, se você comete um ato que é moral ou faz alguma coisa boa, você vai ter vida eterna. É assim que muitos leem este verso, e isso é perigoso, porque, olha isso, não é perigoso, isso é muito perigoso, porque você está dizendo que você recebe a vida eterna pelos atos morais. E isso não está nas Escrituras, não está no Evangelho. De fato, é o contrário da mensagem do Evangelho. Você não pode se salvar pelas obras. Você não se salva pelos atos morais. É pela graça, pela fé que você é salvo, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então não pode aplicar moralidade neste verso. Está falando de semente de dar. Amém? Vou mostrar um outro verso para você ver claramente através do mesmo. E o verso está em 1 Timóteo, capítulo 6. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas que lemos. E aqui o apóstolo Paulo diz, manda aos ricos deste mundo, os que são ricos, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Porque Deus nos dá
abundantemente as coisas para dela gozarmos. Amém? Mas a nossa confiança não deve estar na incerteza das riquezas. Nossa confiança deve estar na certeza do Deus da glória e graça. Amém. Que eles, os ricos, façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, de coração, e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Olha bem isso. Está falando que se você é generoso e você é rico, Deus te abençoou de uma forma especial, certo? Para que você seja uma grande bênção, um mantenedor. Amém? Por isso, Deus te fez rico no natural. Deus está dizendo, seja rico de boas obras. Repartam de boa mente. Porque você está acumulando para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Esse tempo futuro não é o céu. Não fala do céu, está falando de um tempo futuro que será ruim, como José que guardou para o futuro, porque vai ter uma crise no futuro. Olha, o mundo agora está numa crise, mas muitos de nós já entesouramos uma colheita para o tempo futuro, como José fez. Nós semeamos e colhemos. A nossa colheita agora está no futuro, está vindo, e você entesourou para um futuro grandemente abençoado. Posso ouvir um amém? Amém? Se prepare para o futuro. Amém? Você entesourou para o futuro. No futuro virá tempo ruim, mas você tem um bom fundamento para aquele tempo, certo? Agora, o que é essa última frase, para se apoderar da vida eterna? Não está falando aqui que por você estar dando, você pode ser salvo. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando você dá, você se apodera da vida Zoe. A palavra vida eterna em grego é Zoe. No original grego é chamado Zoe. Certo? A vida de Deus mesmo. Quando você é generoso, você está se apoderando da vida Zoe que já está em você. Você não pode se apoderar de algo que não existe. E eu demorei para mostrar o contexto porque é muito importante, certo? Tem teólogos que estão examinando meus ensinos no mundo inteiro, aqui e lá, certo? E é importante ensinar tudo pelo contexto. A Bíblia é a nossa única autoridade, não uma denominação, não o que aquele grande homem de Deus ou aquela mulher de Deus disse, nem mesmo o que eu disse. Mas o que a Bíblia diz é o mais importante. Eu te mostrei que sempre que a Bíblia fala de dar, quase sempre está falando, 90% das vezes fala de dar, certo? E 10% das vezes, sabe do que fala? Só essas duas vezes é usado para semear e colher. Uma é para dar e a outra é, quem sabe, a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. E para isso, vamos até Marcos capítulo 4. Quero te mostrar em Marcos 4 a parábola do semeador e da semente. Lembra disso? O semeador saiu semeando e Jesus disse que a semente caiu em 4 tipos de solo. Mais tarde ele interpretou os solos. É a condição do coração. 4 condições do coração humano. E como recebem a semente? E qual é a semente? O que é a semente? E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Falando aos discípulos. Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Então, aqui desta vez, a palavra semear é usada também, além de dar, está falando da palavra de Deus. Nunca foi, na nova aliança, nunca foi usada para o pecado. Nunca. Amém? E olha, de fato, até mesmo nos evangelhos, quando vemos Jesus ensinando, a nova aliança não existia na sua totalidade. Não existia, porque ele não tinha morrido. Amém? Mas até ali Jesus usava a palavra semear para a palavra de Deus. Semear a palavra de Deus. O que eu estou fazendo agora? Estou semeando a palavra de Deus na sua vida. E a ideia de semear quer dizer o quê? Um dia eu vou ver a colheita. Eu vou ver uma colheita de bênçãos na sua vida. Eu vou ver você manifestando a bondade de Deus, a glória de Deus, a vida, a saúde de Deus, a majestade e dignidade de Deus, a beleza do Senhor. Aleluia, eu espero por isso. Por isso, estou semeando e não me frustro se eu não ver a colheita por um tempo.
Pois um fazendeiro não semeia e depois fica dizendo: onde está a colheita? Imediatamente. Ou no dia seguinte, ou na próxima semana. Ele espera. Amém. E ele espera. E ele vai colher. Se ele não deixar a colheita ir para um outro lugar, amém? Ele vai colher, se não desfalecer. Amém. Eu estou semeando a palavra agora, somente em duas áreas. Na nova aliança, na maioria fala de dar. Amém? Especialmente nas epístolas. É sempre sobre dar. Mas, no evangelho, está falando de semear a palavra. É isso aí. Não encontramos nenhum verso na nova aliança que nos fala semear é quando você semeia pecado, você vai colher a tempestade. Para isso, tem que ir para o Antigo Testamento. Mas glórias a Deus, Jesus Cristo mudou todas as coisas. Aleluia! Amém. Por quê? Porque na cruz, Jesus fez algo por nós. Já estou terminando. Quero ler essa passagem das Escrituras. E quando leio isso, meu coração dá um pulo. Ele salta. Porque nos fala da razão por que desfrutamos de todas as bênçãos e da bondade de Deus. Nos fala por que você deve ter uma expectativa confiante do bem no seu futuro, nessa próxima semana. Amém? Mesmo quando as coisas não parecem ir bem, está tudo errado até. Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem. Ele traz o bem até mesmo de circunstâncias ruins. Amém? Talvez esta área da sua vida vai ser um grande testemunho que vai inspirar multidões onde falarem a sua história. E temos muitas pessoas assim na igreja. Amém? Glória a Deus. Vou terminar lendo com você Isaías 53. Quando fala por que nesses dias não estamos mais colhendo pelos nossos pecados. Glória a Deus. Sabemos que não estamos mais colhendo os pecados por causa de algo que aconteceu. Bem no meio da antiga aliança e da nova aliança, algo aconteceu. Jesus deve ter feito algo, certo? Não estamos mais sofrendo as consequências ou a visitação da punição do pecado dos nossos pais. Não tem mais maldição hereditária por causa do que Jesus fez na cruz. E esta passagem aqui nos fala a razão por que não estamos mais diante desses dois obstáculos, amém? Número 1, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha, qualquer erudito do hebraico vai dizer que essa palavra para enfermidades fala do seguinte: ele levou sobre si as nossas doenças. Colhi e as nossas dores levou sobre si, enfermidades e dores. Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Makof, nossas dores levou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E olha bem isso. Mateus 8,17 cita esse verso. Em Mateus 8,17 está no contexto de Jesus curando as pessoas fisicamente. Amém? E Mateus cita este verso, o verso 17 de Mateus 8. Ele levou as nossas enfermidades e tomou sobre si nossas doenças, como Isaías disse. Ele citou Isaías, verso 4 do capítulo 53. Ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele citou como está no hebraico, certo? De Isaías. Amém? Olha o verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, no hebraico diz isso mesmo, moído, por causa das nossas iniquidades. Quero falar um pouco sobre iniquidades. Sabe, Deus tem muito cuidado em usar palavras. Quando ele diz pecados, quer dizer pecados. Quando ele fala transgressões, quer dizer você foi contra a lei, transgrediu, você passou da linha. Isso é transgressão. Pecado é algo que você nasce com ele. O que é iniquidade? Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Lembra no Antigo Testamento, Deus falou o quê? Acabei de citar. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. Isto é a nova aliança, certo? Mas, citando a referência que Jeremias falou da nova aliança, ele disse: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei nunca mais. Por quê? Porque no Monte Sinai, Deus disse, na antiga aliança, Deus disse: eu visitarei não o pecado, não a transgressão,
visitarei as suas iniquidades. Até a terceira e quarta geração. Iniquidades tem a ideia de maldição hereditária. Iniquidade nos dá a ideia de pecados que são transmitidos. Ok? E aqui diz, Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Então, na nova aliança, Deus diz, dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei nunca mais. Aleluia! E o castigo, a palavra castigo foi infeliz, porque castigo, na verdade, é uma palavra bem diferente de punição. No hebraico aqui está punição. A punição que nos traz a shalom estava sobre ele. Deus viu que ele queria que você estivesse bem, fosse pleno, com shalom. Pense em saúde, não só para o seu corpo. Pense em saúde como algo que fala do todo. Deus fez você um espírito, você tem uma mente, uma alma, e você mora num corpo, certo? Todas as três partes têm que estar bem. Só nos preocupamos com o nosso corpo o tempo todo. Você está com fome, você vai à geladeira e pegar algo, e aí fica mais gordo. Mas, na verdade, temos também fome, e essa fome é pela palavra. Temos fome e não sabemos. Nós não pensamos que somos um ser de três partes, espírito, alma e corpo. Deus viu a necessidade de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, de estar com saúde, de ter shalom, que quer dizer completo, pleno, espírito, alma e corpo. E Deus fez o seguinte, ele fez com que a punição, e no hebraico diz, tendo em vista a nossa plenitude, cair sobre Jesus Cristo. Amém? Caiu sobre Jesus a punição, tendo em vista, e essa frase, tendo em vista, está no original hebraico. Estudei essa passagem no original hebraico durante muitos anos, e estou te falando do original em hebraico que diz, Deus fez que a punição caísse sobre Jesus, tendo em vista a sua shalom. Amém? Jesus na cruz disse, tenho sede. Sede de quê? Ele teve sede de ver você na completa shalom, completa plenitude, completa saúde total. Totalmente, completamente, espírito, alma e corpo. Ele teve sede de ver isso. E foi isto que ele viu. Pois a Bíblia diz que quando você vê, em Isaías 53, no final dele, amém, ele verá o fruto do seu trabalho. Jesus veria o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que satisfaz o Senhor Jesus? Ver você pleno, ver você completo, espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz, pelas suas feridas, pelos seus sofrimentos, fomos sarados. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Deus quer ver você passando pela vida com expectativa confiante do bem. Sua mente sempre esperando as bênçãos de Deus, a graça de Deus. Não dizendo com isso que não haverá adversidade, que não haverá tempos ruins ou não haverá nenhum tipo de circunstância adversa. Eu não estou dizendo isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Amém? Eu não estou dizendo que só porque não colhemos os pecados dos nossos antepassados ou os nossos pecados, certo? Podemos pecar. Tenho certeza que você sabe muito bem disso. Talvez um ou dois vão dizer, o pastor falou que podemos pecar, eles vão sair daqui, então vão falar de mim, algo assim. Não, tem consequências do pecado. Certo? Não colhemos. Esse ensinamento devemos eliminar. Ele diz, colhemos os nossos pecados. Porque quando você diz isso, ninguém sabe quando vamos colher. E nos dá uma terrível expectativa de juízo. Temos que tirar isso. Mas olha bem, tem consequências. Nós vemos ao nosso redor. Se você é uma pessoa ruim, você mente para as pessoas, você engana, você não vai ter amigos. Isso não é colher, isso é consequência. Amém? Se você é uma pessoa que tem intimidade física antes de casar, e a menina então fica grávida, e você então fica com vergonha, as pessoas falam de você, isso não é colher, isto é consequência. Amém? Você coloca o dedo no fogo, certo? O dedo queima, isso não é colher, isso é consequência. Amém? Tem consequências para o pecado. E algumas consequências, como ter um bebê irreversível. Então não estou dizendo que não tem consequências. De fato, se você vai contra as leis da terra,
Você vai para a cadeia mesmo sendo um cristão. Isto é consequência. Mas não é certo dizer que é colher, ou tudo que o homem semear, isso colherá, porque isso vai te dar a ideia que não sabemos quando vai acontecer, quando vamos colher. Isso não está na Bíblia. Isso não é escritura. Isso não é verdade. Ok? Nós somos contra o pecado. Amém? E se você conhece a verdade, você vai ser liberto. Livre para amar a Deus. Livre para desfrutar sua abundância e sua graça. Livre para ver seu futuro, os dias que estão adiante, com expectativa alegre de um futuro bom. Tudo porque 2000 anos atrás, Jesus Cristo teve sede de te ver bem, de te ver completo, de te ver satisfeito. Amém? Sua mente curada, serena, otimista. Amém? Com um brilho nos olhos, saúde radiante em todas as células, em todos os poros do seu corpo. Amém? Andando confiante, com alegria na alma, paz no coração, a paz que ultrapassa todo o entendimento. E foi por isso que ele morreu por você. E por isso Deus o Pai deu o seu Filho para este propósito. Amém. Aleluia. Dê a Jesus a honra, a glória e o louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.